8h07 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso streaming aí no Face, no YouTube, também no Instagram, né? Estamos também com esse programa, estaremos daqui a pouco ele editado em podcast, que você pode ouvir lá em todos os aplicativos de música, Spotify, Deezer, qualquer um você vai encontrar, né? O Folha no Ar de hoje. E neste programa, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, estamos conversando com o Dr. Paulo Irano, o secretário de Saúde do município de Campos, novamente assumindo aí a pasta. E eu volto com você, Arnaldo Neto, neste bloco. Nogueira, eu ia começar falando sobre vacinação, mas eu dei uma olhada aqui nos comentários no Facebook, né? E tem muita gente, doutor Paulo, falando sobre essa questão de aglomeração. Maurício Batista falando sobre uma cena das pessoas naquela fila para retirar a senha para restaurante popular. O Gustavo Landim falando sobre fiscalização em bares e restaurantes. E aí eu dou até um relato pessoal que eu estava em um local no fim de semana, né, que até então estava vazio, mas depois quando encheu não deu 10 minutos, chegou a fiscalização e tirou tudo, mas cobrando a fiscalização mais efetiva. Mas o que nós temos aqui? Transporte coletivo lotado, Anísio Barcelos lembrando. Então, assim, são vários... A Norma Dias também está falando sobre o assunto, vários ouvintes aqui falando sobre essa questão de aglomeração versus fiscalização. Como o senhor avalia? O senhor já está na equipe há um tempo, como falei, desde a transição. Como o senhor avalia esse trabalho de fiscalização e notificação de alguns... elementos, né, como bares e restaurantes normalmente são notificados quando há aglomeração, e como tentar melhorar essa fiscalização, porque é impossível ter um fiscal para cada cidadão, né? Então, como tentar amarrar isso para que essas aglomerações sejam menores? Então, ou melhor, que nem essa terça, né? Nós já tivemos, logicamente, várias ações, vários embates, vários conflitos, várias, eu diria, batalhas em cima disso, até porque, como você disse, isso tem acontecido principalmente nessas situações. E nós temos, logicamente, as equipes, tanto a equipe de vigilância como a equipe de postura, que fica, logicamente, atenta a essas irregularidades. Só que, pela extensão que nós temos em Campos e pelo número de pessoas que nós temos nessa fiscalização, porque, né, ela é limitada sim, nós não temos condições de fazer essa vigilância em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem noite que tem 10 eventos, 15 eventos clandestinos com muita gente. E esses eventos as pessoas não usam máscara. As pessoas acabam, não têm o distanciamento e não usam máscara. Então, há realmente um índice de contaminação. Esse é um grande gargalo, difícil solução, em que nós temos à frente na gestão desse processo todo, na questão da pandemia. Agora, nós avançamos agora, entendam, preciso que a população entenda também essas medidas. Sempre, qualquer medida, ela acaba sofrendo críticas, as pessoas reclamam, mas ninguém está fazendo nada para irritar ninguém, nós estamos fazendo para proteger a população. Então, a partir de agora, nós já estamos com mais de 90%, 91% com a primeira dose da vacina. Então, a implantação da obrigatoriedade, que fique claro isso, a implantação da obrigatoriedade de qualquer evento público, qualquer convívio público, isso se lê para restaurante, para salão de festa, para academia, para todas as atividades, inclusive as atividades públicas, a exigência da comprovação da primeira dose da vacina. Se você tem um grupo de pessoas dentro do restaurante, mas todos que ali estão apresentaram na sua entrada, e aí fica a responsabilidade do dono do estabelecimento. É por aí. Então, nós pedimos isso já à sociedade civil organizada, que exijam dos seus funcionários a vacinação, o comprovante de vacinação. Estamos fazendo isso com as empresas, vamos avançar agora para todo o setor público, todo funcionário público, inclusive RPAs, deverão ter o seu passaporte vacinal, deverão ter o seu comprovante da vacina. Porque, com isso, nós conseguimos
dentro de um grupo de convivência ali diária, que estejam todos vacinados, consequentemente o risco de contaminação, de transmissão é bem menor. E assim será dentro de todas os equipamentos, digamos, em que existe aglomeração, que existe o número de pessoas. Então, essa questão dos bares, restaurantes, eles deverão exigir isso, e já estão exigindo. Eu digo a você que é um exemplo, viu? Muitos dos restaurantes, principalmente os restaurantes, não digo bar de beira de rua, essas pessoas ficam aglomeradas na rua e é difícil você intervir nisso. Sempre que há uma intervenção, há um conflito. É sempre assim. As pessoas se empoderam da sua liberdade e acham que não tem que dar satisfação a ninguém. Tem sim, porque implica numa questão de saúde pública, implica numa coletividade. Ninguém é sozinho, né? O sujeito quer, não, eu não estou nem aí, eu não vou pegar esse negócio, eu já peguei, agora que... Não pode ser assim. A gente tem que pensar no outro, a gente tem que pensar no próximo. Com isso a gente consegue. Então, Arnaldo, a gente sem consciência de que há, sim, aglomeração aqui e ali, mas a gente tenta combater nessa forma. Então, nós temos que encontrar mecanismos legais que sejam execuíveis e que diminui essa aglomeração, diminui esse contato interpessoal e que nesses bares e restaurantes, a pessoa vai ao restaurante para quê? Para comer. Como é que ele vai comer de máscara? Vai chegar um momento que ele tem que tirar para comer, né? Para se alimentar ou para beber alguma coisa. Então, é importante que que esteja sentado ali, autorizado a sentar ali, que o dono do estabelecimento tenha feito essa exigência. E essa exigência será feita por lei. Né? Então, ele está cumprindo também uma determinação legal do município. Por isso, a gente espera conseguir avançar nessas situações de aglomeração. Quanto à questão, como você falou aí, do restaurante popular, realmente é uma organização que tem que ser feita lá fora. Quer dizer, nesse distanciamento, aguardar, porque as pessoas têm fome. Você não vai impedir que a pessoa entre, né? E as pessoas estão ávidas, né? Poxa, chega naquela hora, ele está desesperado para entrar, para comer, ele está com muita fome. E ali é o local onde ele tem esse acolhimento, né? O que veio a ser realmente, eu diria assim, um dos marcos importantes do governo, voltar a oferecer, né, essa alimentação àqueles que mais necessitam, àqueles que estão realmente necessitando de se alimentar e não ter aonde comer. Como você comentou aí, o custo hoje está muito alto, né, de vida, o custo da alimentação está muito caro, está muito alto. Então, quando você tem uma porta aberta que a pessoa possa saciar a sua fome para sobreviver, meu amigo, vai ter fila sim. A gente tem que só que tentar organizar, mas eu vou pedir realmente uma atenção em relação a isso, até para orientação. Nós já tivemos ações, inclusive, de vacinação ali dessas pessoas, né? Daqueles que vão com frequência, a gente já vacinou aqueles que têm, vamos dizer assim, quase que uma cadeira cativa ali. Então, são várias ações conjugadas que nós precisamos fazer. E eu me comprometo a pedir uma vigilância maior na questão da fila do restaurante popular, até para orientar essas pessoas, né, que são pessoas que têm pouco acesso até à informação, à conscientização, né? Enfim, a gente tem que realmente tentar, vamos dizer, intervir, né, nessas situações aí, como foram colocadas aí. Só para complementar, doutor Paulo, na questão da carteira de vacinação ser obrigatória, isso vale também para o transporte coletivo? Eu pergunto até que a Anice Barcelos colocou aqui, porque ela falava sobre essa aglomeração de transporte. Vai ter alguma especificidade também para o uso do transporte coletivo? Já estamos pensando. O duro é que para você ter isso, na verdade, a gente tem várias situações relacionadas ao transporte coletivo, né? Primeiro que tivemos que abrir, né, para poder facilitar o transporte das pessoas, porque as pessoas que usam o transporte coletivo, elas precisam daquilo para circular, não tem como. O grande problema é encontrarmos o equilíbrio do número de viaturas, né, que possam transportar de forma acomodada as pessoas. Na maioria das vezes, aquele transporte vem cheio demais. Existe lei que determina que as pessoas só podem ser transportadas
nos seus lugares sentados, mas você não consegue fazer com que isso seja cumprido na totalidade. E quando você faz uma intervenção pública de impedir que aquele veículo cheio circule, todo mundo desça, meu Deus, é pior do que o conserto. É impressionante. A própria população não entende isso, não quer que faça isso, né? A gente tem essa preocupação muito grande e o que precisamos é encontrar um equilíbrio de termos um transporte mais eficiente, com um número maior de viaturas e uma organização das próprias empresas, de forma que elas possam seguir essas regras, né, de contenção numérica, de contenção da aglomeração. Você vê que não é só aqui, a gente vê o tempo todo. No Rio de Janeiro, então, é uma loucura. Aqueles trens, como eles são transportados, a forma como vêm as pessoas. Como que você isola todo mundo? Como que você faz que o trem daquele ande só com as pessoas sentadas? É simplesmente impossível, né? Mas a gente tem que ir tentando, a gente tem que ir orientando. As próprias pessoas têm que se cuidar. Aquele que tem oportunidade de esperar um pouco mais a outra lotação passar para ele vir, é melhor, né, do que entrar ali naquela que já está cheia demais. Porque o pessoal do transporte, eles querem, na verdade, circular, eles querem passageiro, né? A gente vê isso, poxa, todo dia, quer seja na van, quer seja no ônibus, aonde for. Mas existem regras que devem ser seguidas. E a fiscalização, dentro daquela capacidade que tem, sem dúvida nenhuma, ela tem atuado sim. Agora, a gente está falando... Desculpa, Nogueira. A gente está falando sobre vacinação, né, sobre o avanço da cobertura vacinal, você não colocou aí 90% da população com a primeira dose. E país afora, a gente tem visto também, eu estava falando sobre isso semana passada com o doutor Nélio Artiles também. A gente tem visto alguns políticos já com movimentos otimistas. São Paulo, com algumas liberações que estão acontecendo no estado de São Paulo, permitindo aí a abertura de todas as atividades comerciais e flexibilizando muito. Estão começando a usar o passaporte lá também. Rio de Janeiro está usando. Também. Né? Quer dizer, começou aqui, o doutor Chavo insistiu muito nisso, né, pela visão epidemiológica dele e tudo mais, que, veja, são ações que vão acontecendo na sequência dos fatos, né? Conforme as coisas estão acontecendo, poxa, agora nós temos... Bom, como é que nós vamos avançar nisso? Essa foi a apresentação, um caminho. E, desculpe aí, mas só para lembrar que a importância que tem e que se repete conforme, eu digo, a fase em que se encontra a cidade e o Estado. Mas aí eu vejo um certo otimismo, né, e queria que esse otimismo estivesse correto, por exemplo, quando o Eduardo Paes planeja 40 dias de carnaval para janeiro do ano que vem. Entre janeiro e março, né, os 40 dias de carnaval no Rio de Janeiro. Já tem gente pensando também na própria festa de Réveillon, voltar com festas de Réveillon e o Rio, que não fazer aquela concentração toda em Copacabana, mas espalhar outros polos com festas para tentar diminuir a aglomeração, mas realizando o evento. Campos, dias desses, publicou em Diário Oficial a formação de uma equipe que vai acompanhar a viabilidade de eventos no verão, né? Então, é um planejamento. Porque, de toda forma, tem que ser planejado. Se pode ou não fazer, tem que ser planejado, né? Mas não está um certo otimismo demais, sobretudo nessa perspectiva do Rio de Janeiro, de 40 dias de carnaval neste ano, no próximo ano agora? Como você falou, tem que ter planejamento. Agora eu digo e afirmo a você aqui, sem medo de errar, tudo vai depender do cenário do momento. Nós estamos passando por isso, fases diferentes, fases de restrição maior de circulação, né? Eu nem gosto desse nome lockdown porque ele não é verdadeiro, né? Vamos dizer assim, de parada de tudo, ninguém sair de casa. Na Europa, muitos lugares fizeram isso, conforme a necessidade do momento. Então, afirmo a você, se estivermos num momento em que esses indicadores que determinam a fase colorida, né, do momento, se é fase amarela, se é fase branca, se é fase verde, enfim, ou se é vermelha, vai depender disso, que vai depender do número de casos daquele momento, do número de internações, número de leitos disponíveis, ocupação de leitos, número de casos graves e número de óbitos. Se estivermos num momento em que esses indicadores estiverem em alta, eu garanto a você que é uma insanidade e não vai acontecer carnaval nem de 40 nem de um dia.
se esta vacinação, como a gente está evoluindo, avançar mais ainda, e com certeza deverá avançar, porque hoje as condições são melhores, a gente está tendo um aporte de vacinas maior do que tivemos no início, o Ministério da Saúde conseguiu, apesar de todos esses imbróglios aí, né, das vacinas de aquisição, mas conseguiu ter um fluxo de entrada de vacinas maior, consequentemente a gente está conseguindo vacinar mais pessoas. Se isso continuar evoluindo e não surgirem novas cepas que venham a ser mais agressivas, mais transmissíveis, como tem sido essa Delta, ela é mais transmissível, mas porém não tão agressiva. Desses 3 casos que nós tivemos agora a confirmação, 2 já tiveram alta. Olha só, que maravilha. Então, 60% de uma estatística pequenina que a gente tem saíram bem. Então, isso é um indicativo importante. Não é aquele doente que vai ficar na UTI um mês. É o doente que está sendo contaminado e está saindo. Então, se nós estivermos nesses períodos de festas, num momento favorável, acredito que possa até acontecer. Mas sempre com essa consciência da população de que tem que se cuidar. Né? Aquela aglomeração, por exemplo, que a gente vê, né, nos trio elétricos, né, nessas festas populares, queima de fogos de Copacabana com 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas na praia, um do lado do outro, aquilo não vai acontecer. Se acontecer, vai acontecer numa dimensão menor, vão espalhar mais essas pessoas, né? É um novo momento. Agora que as pessoas estão ávidas por esses eventos, a gente sabe disso. Quem que não gosta de sair com os amigos e conversar? E tem que acontecer, né? Ouvir uma música, né? Ir para um show. Poxa, a gente olhar hoje, no cenário hoje, ter um Rock in Rio, como sempre foi, como é que você vai para o meio daquela multidão ali? Não tem como. Pode ser que num cenário, no período, né, do verão, no carnaval, possa acontecer isso. Nós estamos agora com 95% da população vacinada, a gente já pode realmente agora, a partir de agora, estamos aí com leitos sobrando, disponível, porque ninguém está internando mais, então podemos flexibilizar mais, sim, é a ordem natural, a vida tem que voltar ao normal. Foi o que nós fizemos em Campos. No momento em que chegou num limite, em que nós sentimos que havia uma segurança maior, a gente começou a flexibilizar. Hoje a economia do nosso município já está pulsando, o comércio já voltou, né, de uma força maior, vamos dizer, resgatou isso. Eu digo o comércio em geral, da área, de todas as áreas, da alimentação, do comércio em si, né, vamos dizer, a atividade econômica, ela precisa acontecer para as cidades. Nenhum prefeito quer que a cidade fique parada ou que as pessoas não circulem. Pelo contrário, é necessário que a cidade circule, que as pessoas circulem, que cada um vá para o seu lugar, que vá para o seu trabalho, que produza, que gere riqueza, que tenha o seu sustento. Meu Deus, essa é a dinâmica da sociedade. Então, quando há uma restrição, é porque ela é imperativa. A questão da flexibilização, eu digo aos senhores, é preciso que haja uma situação confortável nesses indicadores. Nada é feito na orelhada. É preciso que a gente tenha esse número de casos, número de internações, demanda da rede hospitalar, número de leitos ocupados, número de leitos de UTI e número de óbitos. Esses indicadores são os indicadores que norteiam a situação epidemiológica do momento. Tá? Por aí. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, dessa projeção do futuro em relação à questão das festas, em relação à questão dos eventos, fica aí claramente explicado de que depende do cenário do momento. É possível? É possível, e até a gente torce para que seja realmente execuível isso tudo. Nós não falamos aqui, mas tem um outro, e aí é um ponto que tem gerado discussões quase que infinitas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em programas de rádio e televisão, que é a educação, o doutor Paulo. A gente tem acompanhado aí de perto o movimento das escolas privadas,
também a questão de alguns profissionais da educação que querem retornar às atividades normais, evidentemente, né? Enfim, fazer o seu extra ali também, o que a gente chama aqui em campos de RET, e ganhar um pouco mais, enfim, colocar a vida nos trilhos novamente, mas há também uma preocupação muito grande, mas eu não consigo muito bem entender, e aí eu vou citar um outro nome que esteve aqui conosco neste programa agora recente, que foi uma figura exponente demais nessa questão da educação, que é o Buarque, o Cristóvão Buarque, e ele até usou uma frase que marcou muito para a gente aqui. O Brasil preferiu voltar os botecos às escolas, né? Então, assim, ficou muito clara essa política aí. Mas o que é que acontece? Que nós podemos, por exemplo, o que a ciência pode explicar? Nós podemos nos concentrar em bares, lanchonetes, em praias, essa coisa toda, mas não podemos voltar às salas de aula. Não, veja só, o que acontece na questão do ensino-aprendizado? Eu diria que é vital o retorno, porque esse hiato que vem acontecendo no ensino-aprendizado das nossas crianças, principalmente, também dos jovens, né? Os adultos já estão mais, vamos dizer assim, formatados dentro do seu processo educacional, mas principalmente as crianças e os jovens, ela tem sido muito cruel no atraso desse aprendizado e, principalmente, eu diria, na rede pública. A rede privada ainda conseguiu se adequar à questão do ensino à distância, né? Através, né, das aulas online, enfim, conseguiram se adaptar porque tem uma estrutura para isso, né? As pessoas têm o seu computador, têm o seu laptop, têm o seu telefone, têm internet, que podem ter acesso. O ensino à distância para a rede pública, ela é bem mais complicada, porque as pessoas não têm esse acesso à tecnologia, não têm tanta essa disponibilidade. Então, é realmente uma situação muito crítica, além do que a escola, ela permite uma situação nutricional aos alunos de extrema importância na sobrevivência deles. Então, são vários aspectos que acabam impactando de forma grave, negativa a ausência às aulas. Isso é um ponto definido e claro. Atraso no ensino-aprendizado, que é fundamental na vida dessa criança, nós sabemos todos disso. A educação é o único caminho real da evolução de uma sociedade. Os países que forçam e criam um sistema educacional eficaz, eles têm um resultado muito mais positivo na evolução da sociedade como um todo. Eu costumo dizer, com o professor Marcelo Feres, que é o nosso secretário de Educação, a gente troca muitas ideias, é uma mente brilhante, eu diria, né? O professor, e tem feito realmente um esforço muito grande na organização desse processo educacional, né, do ensino híbrido, então, enfim, todas essas saídas. E a gente sempre disse, surgiu uma frase até que eu acho uma frase assim, magnífica, né, que a educação ilumina a vida das pessoas. A educação ilumina a vida das pessoas. Isso é importante. Então, nada mais do que a educação cria essa herança para a pessoa. Aquele aluno que aprende, que tem um aprendizado, que tem um sistema educacional que lhe permita, ele vai estar se preparando para a vida. Então, isso é fundamental. Agora, não é simplesmente você querer ensinar, é preciso que o contexto permita esse ensino. Voltando aqui à questão no momento da pandemia, então, não há dúvida de que é importante o retorno imediato, eu diria, ou não poderia ter havido a interrupção deste ensino-aprendizado. Só que o momento da pandemia não permitiu, como obrigou o fechamento da rede toda de atividade econômica de uma cidade. Em todo lugar foi assim, mas é preciso retomar. E assim foi feito, e assim tem sido feito, tem sido programado, tem sido estudado. Ao mesmo tempo, existe a percepção da população, existe a percepção dos atores da educação. Essa que é a questão. No momento em que você tem uma escola que retornou e, por acaso, um professor, por acaso, um colaborador da rede de assistência
dentro da escola, ou um aluno é contaminado no meio de uma pandemia em que nós podemos ser contaminados em qualquer local que estivermos, se tivermos um contato com alguém contaminado, até mesmo dentro de casa, eu posso ser contaminado. Aonde vem a culpa? Vem a culpa na educação, vem a culpa na escola, como se a escola fosse a culpada, o retorno fosse a culpa disso. É preciso que a gente tenha muita consciência desse processo e que a gente avance na educação. É preciso o retorno urgente desses alunos à sala de aula. É preciso que a gente consiga avançar, e aí vem de termos aí, né, a internet disponível para aqueles que não têm condições de pagar uma internet dentro de casa. A gente vê isso toda hora na mídia, né? Aquele aluno que, ávido por conhecimento, quer estudar e não consegue, ele tem que subir na árvore para a internet pegar. Ele tem que ir lá no topo do morro para poder pegar um sinal para conseguir assistir uma aula online. Essa que é a dificuldade grande em que a gente não consegue, a gente tem limitações que independem da nossa vontade, né? Então, acho que, nesse momento, o que a gente tem que avançar é nisso, em dar condições a esses nossos alunos. E eu falo mais relacionado ao aluno do setor público, que é o que tem mais dificuldades. Do setor privado, eles se organizaram melhor, eles têm mais condições, né? O próprio grupo privilegiado, eu diria, de estar numa escola, né, privada, ele tem mais condições de ter uma estrutura tecnológica que lhe permita assistir uma aula à distância, repetir essa aula 2 vezes, 3 vezes, né? Está gravada ali, ele tem acesso, enquanto que a rede pública carece dessas condições, e acho que o professor Marcelo tem discutido muito isso, tem encontrado soluções, montou um modelo híbrido, a gente começou com um número, né, menor de alunos, e isso vai haver uma expansão progressiva, até porque agora nós estamos atingindo muito rapidamente agora, talvez mais uma semana ou 2, dependendo do número de vacinas, a gente vai estar vacinando até os 12 anos de idade, então nós vamos ter uma criançada já mais protegida, né, que é o que se permite hoje pelos protocolos do próprio Ministério da Saúde. Nós não podemos sair vacinando as crianças abaixo dos 12 anos, por enquanto. Acho que vai avançar daqui a pouco. Mas isso não é aqui, é o mundo inteiro, né? É um conhecimento, é uma evolução que a gente está adquirindo, viu? Então, acho que sim, a questão da educação é extremamente importante, mas tem todo esse cenário que deve ser considerado, deve ser avaliado, mas eu digo que a gente está avançando também nessa área com o professor Marcelo Ferri. Bom, 8h34, 8h35 já. Arnaldo, podemos fazer um intervalo? Tem mais algum tema aí sobre... Vamos lá, vamos passar agora para outras questões da saúde, além da pandemia. A pandemia, né? Eu vou deixar já um gancho aqui para o próximo bloco, né, que é essa questão, uma questão que teve muito, acho que da gestão do Barreto, da Aldeci Barreto, acho que foi o mais polêmico. O contrato de 33 milhões que chegou a ser aventado para, segundo a Prefeitura, a otimização da saúde, o CIMEC dizia que é uma terceirização. O vereador Igor Pereira chegou a tentar convocar o Barreto para ir à Câmara explicar sobre esse possível contrato, em que houve o recuo da Prefeitura no mesmo dia em que foi publicado em Diário Oficial. Então, a pergunta direta, esse processo vai ter continuidade da contratação de uma empresa para gerir as unidades de saúde? A gente deixa a resposta para o próximo bloco. Perfeito. Bom, rapidamente então, um intervalo aqui para a gente acompanhar. Tem ainda o HGG, que a gente precisa falar sobre essa necessidade do Dr. Paulo. Importante falarmos, sim, do HGG e dessa perspectiva. Eu tenho um bloco importante para a gente tratar do futuro. Né? Certo. O passado já foi, todos nós temos já as concepções formadas, mas Exato. Acho que o futuro é que é importante, que a gente tem que construir, temos que evoluir. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Então são 8h36, você continue aí, é rápido, tem informações novas e importantes aí com o secretário de Saúde do município de Campos, ao vivo aqui na Folha FM. É o tempo só de um cafezinho rápido e a gente volta com o secretário Dr. Paulo Irano ao vivo no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e laboratórios Plínio Bacelar.